Dando continuidade aos nossos estudos, a você, caro aluno, vamos entrar agora no artigo 5º do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Capítulo 2, das disposições preliminares sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Muito importante, hein, pessoal? Geralmente não cai em prova, despenca. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação, reciclagem de condutores, educação, engenharia e operação de sistemas viários, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicações de penalidades. Resumindo, é um conjunto, né, é uma máquina, uma engrenagem ao qual funciona o trânsito em nosso território nacional. O CTB é gerido, é administrado pelo Sistema Nacional de Trânsito. Vocês viram que eu falei com vocês, né, senhoras e senhores, que inclui tudo, desde a parte de criação de normas, da própria planejamento, a fiscalização e até o julgamento de infrações. O Sistema Nacional de Trânsito engloba tudo isso. Lemos, né, a chamada lei seca, né, a lei fria, mas a gente vai especificar isso num quadro logo daqui a pouquinho, ok? Vamos dar continuidade aqui nos artigos. Posteriormente vou conceituar para vocês tudo num quadro. Capítulo 2 do Sistema Nacional de Trânsito, as disposições. 1, ok? Artigo 6º, são objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Já lemos no artigo 5º quais são, né, as suas disposições preliminares. Vamos continuar no artigo 6º, essas disposições sobre o Sistema Nacional de Trânsito, ok, pessoal? 1. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento. 2. Fixar mediante normas e procedimentos a padronização de critérios técnicos, financeiros, administrativos para a execução das atividades de trânsito. Ok, pessoal? Tanto no 1 quanto 2 é uma forma, né, de normatizar, né, após a normatização, né, que é a criação das regras de trânsito. Após isso, sempre o intuito é o conforto e a defesa da vida, ok? Também nela incluído o meio ambiente. E também a gestão de educação para o trânsito, para fiscalizar também o seu cumprimento, ok? O Sistema Nacional de Trânsito também preza muito por isso, não somente em penalizar o condutor, mas em campanhas, né, que fazem geralmente, né, em períodos até anuais, né, referentes à educação para o trânsito, também para dar orientações e simplificar mais o trânsito, para que não pareça um bicho de 7 cabeças. Número 3, estabelecer sistematicamente fluxos permanentes e informações entre seus diversos órgãos e entidades. É o que eu falei com vocês, é como se fosse uma máquina, uma engrenagem. E logo após a frente no quadro, vão ser colocadas algumas instituições e alguns órgãos, ao qual, é claro, em cada um em sua esfera, na esfera da União, Estados e municípios, cada um tem a sua função dentre aquelas que eu falei posteriormente, né? Funções de normatizar, outras de fiscalizar, regulamentar e, por último, também de área de recursos, ok? A fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Como eu falei com vocês, é uma engrenagem que trabalha junto para a maior fluidez aí do Sistema Nacional de Trânsito, do trânsito brasileiro. Continuando o capítulo 7, compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, coordena o sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Então vamos frisar nisso aí. Eu vou falar muito posteriormente à frente sobre o CONTRAN. Então se liga nessa palavra. É o chefe, né? É o cabeça, né?
é o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito. O CONTRAN é aquele que é sistema que normatiza e também é consultivo. Nada melhor para nas esferas dentre o Sistema Nacional de Trânsito, questão de fiscalização, quando você tem alguma dúvida, né, ou aqueles órgãos fiscalizadores, que na esfera federal nós temos, por exemplo, para vocês começarem a entender, a PRF, do que se tiver alguma dúvida, consultar a quem criou essas normatizações, ok? Que é o CONTRAN. Se liga nessa palavra, pessoal, CONTRAN. Não vai cair na sua prova, não. Vai despencar. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, o CETRAN, e o Conselho de Trânsito Distrital Federal CONTRANDIF, órgãos normativos e consultivos e coordenativos, a nível estadual. Ok, pessoal? Os órgãos e entidades executivas de trânsito da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, como eu falei com os senhores. A Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares e do Distrito Federal e as juntas administrativas de recursos, a JARE. Vamos continuando, né? Como eu falei com vocês, nós vamos exemplificar tudo isso que eu estou falando dentro de um quadro, para que vocês entendam como funciona na prática esse Sistema Nacional de Trânsito. Ok, pessoal? Nós lembramos que é bastante importante frisar, e um quadro à frente eu vou estar mostrando também novamente para vocês, mas existem alguns ministérios, que comandam esse Sistema Nacional de Trânsito. E o ministério mais influente, o mais importante, o que preside, é o Ministério da Infraestrutura. Anota isso aí, tá, pessoal? E falando em Sistema Nacional de Trânsito, como falamos de ministérios, o que preside esse Sistema Nacional de Trânsito é o Ministério da Infraestrutura. Lembramos também, no quadro anterior, que o CONTRAN é o órgão máximo federal, ok? Normativo e consultivo, não é isso? Agora nós vamos esmiuçar, nós vamos se debruçar aqui sobre esse quadro, colocando cada instituição e cada órgão no que faz, qual é o dever dele e cada jurisdição. Vamos lá, pessoal? Já falamos, né, que a nível normativo e consultivo, a nível federal, nós temos o CONTRAN, ok? Que é o órgão máximo desse Sistema Nacional de Trânsito, criador de normas e resoluções. Vamos passar para... São esferas, como havia falado com vocês anteriormente. Temos o nível da União, que é o nível federal, posteriormente o estadual e o nível municipal, em vários setores. Vamos começar a destrinchar isso. A nível estadual, nós temos o CETRAN, e você me pergunta, poxa, no Distrito Federal, algo diferente, ou é o mesmo CETRAN? Não. Nós temos o CONTRANDIF, ok? Que faz o papel a nível estadual do CETRAN, que é o mesmo papel do CONTRAN, só que a nível estadual, normativo e consultivo. Só que nós já entendemos que existem esferas, e sempre a União, né, a esfera federal, ela vai se sobressair entre as outras, né, esferas, como estaduais e municipais. Vamos lá, continuando. A nível municipal, a gente não tem esse órgão normativo e consultivo, tá, pessoal? Fiquem ligados. De repente pode ser uma questão de prova, querendo colocar vocês para confundir. Quando falamos de órgãos normativos e consultivos a níveis municipais, não existem. Se alguém colocar ali, vai ser para fazer confusão na questão e para embaralhar. Dica do Luizão, hein? Anota aí. Anota aí, anota. A nível municipal, não temos esses órgãos normativos no Sistema Nacional de Trânsito. Ok? Vamos continuar. Falamos dos órgãos normativos e agora vamos passar para os órgãos executivos de trânsito. A nível federal, nós temos o SENATRAN, ok? Os órgãos executivos que executam as tarefas dentro do Sistema Nacional de Trânsito, dentro do Sistema de Trânsito, dentro do CTB. A nível federal, nós temos o SENATRAN. Agora, para simplificar um pouco mais para vocês começarem a entender, a nível estadual, o que seria, né, para vocês começarem a entender o que seria esses órgãos executivos de trânsito, a nível estadual nós temos o nosso DETRAN. E cada estado geralmente vem uma sigla à frente. Por exemplo, aqui para a gente, DETRAN-ES. Mas temos RJ e assim sucessivamente em vários estados.
Por exemplo, quando é gerado um auto de infração pelo operador, né, de segurança pública, geralmente um agente de trânsito ou um guarda municipal, chega uma notificação, ou mesmo a PM, né? Vou usar o caso da PM estadual, chega uma notificação quando é enviada para esse condutor a nível estadual, né? A nível da PM, existe, com seus batalhões de trânsito, chega em sua casa uma notificação que você foi notificado de, por exemplo, um auto de infração referente ao uso do aparelho celular, ok? Quem expede, quem manda essa notificação para você a nível estadual é o Detran, é uma das funções. Quando a gente fala a nível, uma das funções do Detran, a gente sabe também que a questão de emissão de carteiras de motorista, né, cabem também aos Detrans estaduais. Quando a gente fala no CETRAN, a gente voltando aqui a nível federal, eles seguem a mesma linha, nível da União, dos estados e dos municípios. São os órgãos que executam as normas administrativas referentes ao trânsito. Citei a questão do Detran estadual para ficar um pouco mais claro para os senhores, o que seria, o que faz, né, o Detran dentro, né, dessa esfera estadual. Senatran também na mesma ideia, só que a nível federal. E a nível municipal, aqui já temos um órgão executivo de trânsito. Quando falamos agora, né, de um agente de trânsito ou um guarda municipal, dentro da prefeitura existe um setor, né, destinado a este órgão executivo de trânsito, geralmente dentro das prefeituras, que, por exemplo, tendo aquela ideia novamente do Detran-ES, quando é lavrado um auto de infração e para chegar na casa dos senhores a notificação, a nível municipal, se um guarda municipal te notifica, ok? O órgão executivo vai ser o órgão executivo de trânsito municipal que vai notificá-lo. Fique bem atento para essa prova da Guarda Municipal de Vila Velha que está chegando em breve, pois tem a ver com o dia a dia ali da rotina do município. De repente pode ser uma questão de prova. Lavrado um auto de infração pelo órgão fiscalizador, né, pelo guarda municipal, a quem cabe esse envio, né, de notificação ao condutor, né, daquele veículo. É o órgão executivo de trânsito municipal. A nível federal, nós temos o Senatran, ok? A nível estadual, nós temos o Detran e os órgãos executivos de trânsito municipal. Esse é um dos exemplos do que essas instituições podem fazer, da competência dessas instituições, ok? Continuando falando do Senatran, o objetivo da criação desse instituto, anteriormente, vocês podem até ver alguns livros mais antigos, né, do CTB, era chamado de Denatran antes, agora teve essa nova resolução chamada de Senatran, ok? O objetivo é a fiscalização do CONTRAN, das atitudes, né, colocando em prática, né, a fiscalização do que é criado pelo CONTRAN. Uma também dos objetivos aí do Senatran. Como eu falei, de alguns objetivos do Detran e os órgãos executivos de trânsito municipal. Passamos então, pessoal, para os executivos rodoviários, ok? Qual a ideia qual é a ideia fundamental desses órgãos executivos rodoviários? Implementar a questão de infraestrutura das estradas em nosso território nacional. E quando falamos disso, a ideia, quando falamos a nível federal, nós temos o DENIT e a ANTT. Quando falamos a nível estadual, nós temos a DR, que no mesmo sentido que o Detran, a nível estadual dos executivos estaduais, geralmente vem com a sigla à frente, né? DRES, DRRJ. Ok, pessoal? Vamos ficar bastante atento a isso. A nível de infraestruturas estaduais, a gente fala em DR, em criações, né, de fluxo de trânsito, de vias, né, de rodovias. Quando a gente fala num estudo, num planejamento, a nível estadual, a gente está falando de DR. Quando falamos a nível federal, DENIT é uma das funções, né, desse órgão executivo rodoviário. E quando falamos a nível municipal, nós temos os órgãos executivos rodoviários, que fazem os planejamentos a nível municipal, né, pessoal? Vamos falar agora a respeito dos órgãos fiscalizadores, ok? Vocês veem que é uma engrenagem, né? Um se ligando ao outro, cada um no seu quadrado, né, como dizem, mas para dar forma ao Sistema Nacional de Trânsito é preciso que todos trabalhem junto, em conjunto.
Quando falamos de fiscalização, já entendemos que é, né, uma autoridade no trânsito que vai estar ali nas vias controlando e fiscalizando, já disse, fiscalizadores. A nível federal, já entendemos e conhecemos, né, que a PRF, com certeza você já deve ter ouvido falar, né, você que é condutor, que a nível federal, quem toma conta das rodovias federais é a PRF. Quando falamos a nível estadual, nós falamos da PM, tá, pessoal? Bastante frisar essa parte da PM, pois a PM, em sua criação, ela não vem automaticamente com a PRF em suas atribuições. E os agentes de trânsito municipais ou os guardas municipais, descrito em suas atribuições, a parte de trânsito, ok? Geralmente é feito um convênio ao qual é criado nesse batalhão de trânsito juntamente a cada estado, juntamente ao DETRAN de cada estado, e posteriormente a PM pode seguir, né, ao seu trabalho nas rodovias estaduais. Por isso que eu geralmente me pergunto, poxa, qual é a diferenciação, né, da parte de fiscalização municipal, federal e estadual, com relação à criação, quando, em sua essência, a PM, geralmente ela tem um convênio junto aos DETRANs estaduais para criações nos seus batalhões de trânsito, por exemplo, aqui do Espírito Santo, né, que é o BPTran, e este convênio autoriza eles a autuar, né, a trabalhar juntas às rodovias estaduais. Um PM pode autuar numa rodovia federal ou municipal mediante convênio da mesma forma, e vice-versa também para a Polícia Rodoviária Federal e o guarda municipal e o operador, né, e o agente de trânsito. Um agente de trânsito pode operar, né, fiscalizar, lavar um auto de infração na rodovia estadual? Perfeitamente, salvo a existência de um convênio. Ok, pessoal? Lembrando que cada um sempre é no seu quadrado. Foram criadas essas instituições para cada um tomar conta do seu espaço. É claro, existem operações que acontecem conjuntas, mas na questão da lavratura do auto de infração, é bastante importante frisar que, novamente, que se um guarda municipal estiver autuando numa rodovia estadual, só mediante um convênio gerado para que seja lavrado aquele auto de infração nas rodovias estaduais, ok? E vice-versa entre as esferas aí, PRF, PMs e os operadores, né, os agentes de trânsito municipais e guardas municipais. Vamos falar agora dos recursais. São as chamadas JARes, ok? As Juntas Administrativas de Recursos de Infração. Nas 3 esferas, como frisei aos senhores, existem essas juntas administrativas de recursos de infração. Poxa, a Polícia Rodoviária Federal, o órgão fiscalizador, como eu falei com vocês agora há pouco, gerou um auto de infração, ok? E, poxa, eu gostaria de fazer um recurso. Eu não estava naquele momento, eu achei que não foi correta aquela infração, o meu veículo não estava lá naquele momento, eu vou junto à Junta Administrativa de Recursos Infracionais, né, federal, fazer um recurso a favor, né, da minha pessoa, na minha intenção, por exemplo, quando eu acho que não foi devida ser lavado auto de infração à minha pessoa. Quando falamos da PM, também temos essa junta administrativa, ok? A qual a gente faz o mesmo processo, só que a nível estadual, ok? Geralmente, essas juntas administrativas, ela tem a função, né, de estar auxiliando, né, mesmo os condutores. Em algumas delas, na maioria delas, você consegue até tirar dúvidas referentes à notificação, até uma possível, né, uma ideia, uma luz de como fazer um recurso. A nível estadual, né, essa JARem é destinada, né, ao DETRAN. E a nível municipal, a JARem é municipal, geralmente fica dentro das prefeituras. O senhor pode fazer o seu recurso, o guarda municipal autuou o senhor, né, lavrou um auto de infração, o senhor pode fazer um recurso, chega essa notificação para o senhor, lá, né, do órgão executivo de trânsito municipal, envia, né, para o senhor esse auto de infração. Até o momento o senhor não está multado, é meramente um auto de infração, ok? O senhor faz esse recurso, aí o senhor posteriormente acaba perdendo e se torna uma multa e
vai os pontos para a carteira se eu tenho um valor, né, determinado para ser pago. Ok, pessoal? Então, falamos aí da composição e da competência do Sistema Nacional de Trânsito, e eu falei de cada órgão como se encaixa. Nos próximos slides, eu vou falar de cada instituição, se não ficou muito claro para você, porque realmente, imagina, né, são várias instituições com esferas diferentes, e eu vou esmiuçar, né, cada vez mais. Eu coloquei esse quadro para vocês terem uma noção de como seria, de como se encaixaria, ok? Essas instituições. Mas eu vou falar um pouco mais à frente de cada uma delas com mais riqueza de detalhes. Ok? Vamos nessa? Vamos com o GM Luizão nessa? Vamos passar nessa prova, hein? Da Guarda Municipal de Vila Velha. Pode ter certeza nisso. Vamos juntos.